Oi, gente, eu sou a Ursa da Lua e sejam bem-vindos ao nosso cantinho literário. Aproveitando que eu fiz um reset no meu quarto aqui no mês passado, considerando limpeza, organização, enfim, fiz uma limpa. Eu espero que, inclusive, esse vídeo tenha inspirado vocês a também organizarem a vida de vocês da forma que precisarem, então não necessariamente limpando o quarto, mas talvez limpando o e-mail, enfim. Eu também fiz isso, inclusive, mas eu não gravei. Mas, de toda forma, eu queria falar que agora vamos aproveitar o reset disso para fazer o reset da mente, viajar, ler livros, enfim. Esse é a minha segunda forma de, literalmente, me limpar no meio do ano e também no final do ano, que espero que aconteça esse ano também. Então eu tô muito ansiosa, eu queria gravar com vocês o vlog de leitura, aproveitando, né, essas viagens, porque eu conheci uma autora, eu conheço ela por nome, mas eu nunca tinha lido nenhuma obra dela. E aí eu fiquei emocionadíssima na biblioteca da USP, e aí eu peguei as obras dela, basicamente é isso que aconteceu. Então esse vídeo vai ser uma misturinha entre um vlog de leitura de Sylvia Plath, então lendo o romance dela, que é o único publicado em vida dela, e lendo os poeminhas também que ela foi publicando ao longo da vida, sendo que ela realmente foi conhecida enquanto viva pelos poemas. Talvez hoje seja mais conhecida pelo livro A Redoma de Vidro, que é o romance, mas em vida ela foi mais conhecida pelos poemas, ela é uma poeta, enfim, estudou letras, esse tipo de coisa. Então, sem mais delongas, vamos aproveitar a viagem a Pomerode. Pra mim é Pomerode que se fala, mas já me corrigiram várias vezes lá em Santa Catarina falando que era Pomerode. Eu acho que é por conta realmente da diferença cultural aqui em São Paulo e talvez cada vez mais pro norte, nordeste, a tendência é a gente usar vogais abertas, então O e não O. Então do sul é mais comum usar vogais mais fechadas. Então não sei se é essa diferença cultural ou se eu só falo errado o nome do lugar mesmo. Então se eu falar Pomerode em algum lugar do vídeo, Pomerode, saiba que é o mesmo lugar e é Santa Catarina. Então na minha viagem eu fui pra Blumenau primeiro, fiquei uns dias em Blumenau, conheci inclusive um sebo incrível que eu vou deixar aqui no vídeo e aproveitei inclusive, vou ter que gravar pra vocês o book haul dos livros que eu comprei lá, aproveitei, passei a mão, roubei uns livros de Santa Catarina. Aí depois eu segui a viagem pra Pomerode, que é a cidade mais alemã do Brasil. Então, primeiramente, minhas expectativas quanto a esses 3 livros. O romance da Sylvia Plath eu comecei a ler aqui em casa já, por isso que eu criei essa vontade de criar um vlog de leitura desse livro, porque eu comecei a ler, gostei bastante das primeiras 30 páginas e falei, vou gravar um vlog de leitura, mas não satisfeita, não vai ser um vlog de leitura só desse livro, vai ser dos poemas também, que eu espero curtir bastante a leitura. Não sei o que esperar. Eu sei que ela tem temas sombrios que ela trabalha, e isso é a única coisa que eu sei por enquanto sobre ela. Ah, livro surpresa! O cu tá aberto. Então vamos entrar. O cu tava cheio, mas compramos um Pikachu no cu. Foca!
Não, tenho vergonha, eu não quero fazer isso não. A porta vai fechar sozinha. Estou no campo. Eu virei uma menina do mato a partir de hoje. Já estou querendo comprar literalmente uma casa no campo, sendo que eu não me dou tão bem com a natureza. E eu queria comentar de uma leitura aqui que eu fiz, que eu terminei aqui. Eu comecei em São Paulo e terminei aqui em Santa Catarina, que é o livro mais famoso, o único romance publicado da Sylvia Plath. Minhas impressões finais foram: que livro foda. Eu estou muito emocionada, mas pelo menos eu gostei bastante da leitura e tudo que se desenvolveu aqui. Mas não satisfeita, eu queria ler muito esse livro nesse vlog de leitura, e aí eu emendei pra ler com outros dois da Sylvia Plath. Um tá em São Paulo, que eu terminei a leitura lá, que são poemas dela. A Sylvia Plath era conhecida por ser uma poeta, e esse é um livro de poesia dela. Teve um livro que ela conseguiu publicar em Vida de Poesias, e teve um que foi publicado póstumamente, tipo assim, uns 20 anos depois da morte dela. Que o marido dela nos beneficiou com alguns poemas dela. Então até hoje tem uma história meio polêmica sobre isso, no quanto que a gente conhece da Sylvia Plath por conta dele, quanto ele não queimou. Ele era o marido, mas virou ex-marido no último ano, então tem toda uma polêmica aí de quanta coisa ele tinha acesso, quanta coisa ele deixou e privou das coisas, né? Ele também não quis ficar muito na mídia porque teve uma especularização muito forte, midiática, assim, sobre a morte dela, que foi um suicídio. Então, é isso. E eu quero abrir um parênteses muito importante para falar sobre isso do suicídio. Talvez depois eu edite o vídeo e bote eu em São Paulo fazendo uma parte que eu queria muito falar, se eu acabar não falando. Mas é muito importante a gente desvincular autor da obra, no seguinte sentido. A Sylvia, ela foi uma poeta e ela escreveu o único romance em vida, que é A Redoma de Vidro. Essa aqui é uma outra edição, não foi essa que ela escreveu, mas enfim. Tem o livro de poemas dela. Então, assim, quando a gente for lendo sobre a Sylvia, quando vocês lerem principalmente o romance ou até os poemas, saibam que ela é
assim como ela queria ser reconhecida. Ela é uma poeta, ela é uma pessoa que consegue trabalhar com palavras. Isso aqui não é um confessionário, isso aqui não é uma confissão pura dela, das emoções dela. Ela não era muito emocionada ou pouco emocionada, dependendo aí do estágio da depressão dela. Então, entenda que separe a obra da autora no seguinte sentido. Mesmo que ela tenha escrito sobre tentativas de suicídio, não imagine que ela tenha tentado se suicidar dessas formas que estão escritas aqui. Pensa, vamos tentar separar um pouco isso. Isso porque muita parte da mídia naquela época que ela se suicidou começou a focar nela como a suicida, como uma mulher louca e suicida, e não como uma poeta de verdade, sabe? Enfim, com vários transtornos e tudo mais que acabaram culminando na sua morte. Mas não, ficou focado muito nisso da louca poeta, como se isso aqui fosse literalmente um diário, um manual, coisas assim, muito íntimo dela. E ela já falou diversas vezes em entrevistas da época, em escritos dela, que não, que ela é uma poeta e que ela não quer ser reconhecida como uma pessoa que só falava e só confessava sentimentos, porque isso não é ser poeta. Isso todos os autores concordam. Eu vou achar uma parte aqui que fala exatamente o que ela falou. Ela mesma define isso, e a gente pode pensar que as obras dela não são um ego trip, que seria uma viagem ao ego dela. Você não tá aqui viajando no eu dela. Você tá viajando no ela poeta, ela compositora de uma obra. Então ela colocou assim, em uma das entrevistas para a BBC, em 1962. Poesia é uma disciplina tirânica. Você tem que ir tão longe, tão rápido, em tão pouco tempo, que nem sempre é possível dar conta do periférico. Num romance, talvez, eu possa conseguir mais da vida, mas num poema eu consigo uma vida mais intensa. Essa é uma parte de como ela considerava a escrita do poema e do romance, né? Como ela diferenciava. Tem um outro trecho aqui dela que eu achei super legal. Aqui, eu achei melhor. Esse é o trecho que ela falou aqui em uma das vezes. Penso que a minha poesia seja fruto direto da experiência de meus sentidos e da minha emoção, mas devo dizer que não posso ter simpatia por aquele grito do coração. Creio que se deva saber controlar, manipular as experiências até as mais terríveis, como a loucura, a tortura. E se deva saber manipular com uma mente lúcida que lhe dê forma. Então, o que eu quero falar aqui, a Esther, que é a protagonista desse livro, nunca conseguiria escrever esse livro. Então não dá pra você falar que a Esther era a Sylvia ou coisa assim. Não se fala que um personagem é um autor. Eu falo isso porque esse livro tem muito mais fantasia em torno da escrita dele do que alguns outros livros mais comuns. Então, como é que a Esther ia escrever um livro, por exemplo, sobre ela, sobre os suicídios dela, enfim, sendo que ela não conseguia nem ler. Ela fala no livro e ela acaba indo para clínicas psiquiátricas justamente porque ela não consegue dormir, comer e ler. Então ela não tem uma mente tão sã para fazer isso. Ela não conseguiria pegar e escrever um diáriozinho do jeito que está escrito assim. Talvez conseguisse de uma forma bem mais desorganizada, porque os pensamentos, né, nessa parte de um estado mais crítico ficam bem desorganizados e desconexos, e não faria dessa forma. É claro que tem partes aqui que ficam um pouquinho tentando entrar na mente da personagem, que são um pouco desorganizados, mas são trechos muito específicos, não é a obra inteira. E essa obra fecha em si, ela tem um começo, um meio e um fim que fazem sentido, que dialogam entre si, então nunca que a Sylvia seria a Esther aqui. Pode ser que ela tenha sido a Esther no passado, mas aí é especulação sobre se a história é 100% verídica ou se teve alguma parte inventada. Agora, como eu conheço a Sylvia, do jeito que eu conheço, pelos poemas dela, é muito lindo ver os poemas dela, o trabalho que ela tem com figura de linguagem, com assonância, com os sons e todos os imagéticos aqui que ela coloca, que tornam a obra dela. Então ela mexeu muito com vários escritores famosos da época, ou até que já tinham morrido, né, tipo Shakespeare, por exemplo. Então ela tem um repertório muito forte em literatura e ela consegue trabalhar muito bem com isso nos poemas dela também, o que faz dela mais foda ainda. Então ela consegue tornar esse tradicional voltado pro pessoal dela. Então tem, por exemplo, poemas sobre cavalos. É uma coisa muito dela, porque ela teve uma cavalinha, né? Tem a parte pessoal da vida dela, ela teve uma cavalinha que ela adorava, que se chamava Ariel, que inclusive é o título de um dos poemas, enfim. Tem a parte de falar sobre alguns temas subjetivos, ser a rainha das abelhas, talvez a rainha sombria das abelhas, né? Por conta do pai dela ter cultivado. Mas a questão é que ela só escreveu o que escreveu do jeito que escreveu, porque ela consegue produzir essas obras
por ela ser uma poeta, por ela ser inteligente. Nunca reduz uma pessoa com esse imagético, muito menos uma mulher, que é o que fizeram na época. Então, não leiam a obra da Sylvia Plath, principalmente o livro fantasioso sobre a história da vida dela, pensando no, nossa, esse livro foi escrito por uma suicida, ou uma mulher louca. Não leiam dessa forma. Leiam como uma mulher inteligente que estudou literatura e que sabe produzir obras, que tinha talvez problemas assim, pessoais dela, realmente teve questões da vida dela pessoais relacionadas a transtornos mentais, internações, choques elétricos. Então, assim, tem uma parte, assim, de certa forma, verídica no livro também, que dialoga com ela, mas saibam que ela escreveu essa obra porque ela é uma poeta, uma mulher pertencente à literatura, que consegue escrever poesia, romance, enfim, não se sabe o que mais teria se produzido. Tem uma certa fofoca de que alguns escritores, poetas, morreram em idade muito jovem e no auge da carreira e coisas assim desse tipo. Também tem uma questão toda do quanto a gente valoriza a arte ainda hoje, quanto se valorizava na época, né? Tem muita coisa para discutir sobre isso. Por exemplo, a Virginia Woolf também, enfim. E aquele sentimento coletivo da humanidade, do tipo, o que será que ela teria escrito se ela não tivesse morrido do jeito que morreu, né? Se suicidado. Então, acho que tem muita coisa pra gente falar sobre isso tudo. Mas eu acho que o foco é a história, né? E sobre a história, o que eu queria falar? Eu vou deixar os poemas pro final, eu vou fazer em casa dos poemas, porque aí eu já consigo falar com o outro livro de poemas, que é o que eu falei, que tá misturado também com poemas daqui. E aqui eu vou deixar pra falar sobre a Redoma de Vidro. Na Redoma de Vidro, a gente tem uma menina que se chama Esther, ela é a protagonista, o livro é em primeira pessoa, então a gente tá na cabeça dela, lembrando que ela não é um personagem, como ela é narradora e personagem, ela não é confiável, então duvide de muitas coisas que ela tá falando. Então essa menina se chama Esther, ela é aluna de uma faculdade super renomada ali, para mulheres, então ela tá cursando isso e trabalhando na área, de certa forma, como estágio, pra seguir a vida dela. Então ela tem uma pressão, ela sente uma pressão muito grande, a gente tá na cabeça dela, uma pressão muito grande sobre o que você vai fazer no futuro. E ela não sabe responder isso. Várias vezes as pessoas perguntam pra ela, pessoas do trabalho, ela sente que a mãe dela também cobra ela indiretamente. Ela fala que a mãe não fala sobre isso com tanta força, mas ela tem olhares que condenam isso, então vai ver uma coisa da cabeça dela, né, também, né, uma cobrança que ela tem e que ela acha que a mãe tem e a mãe nem tem, mas eu acho que tem. Então ela não se sabe o que quer fazer da vida, e ela responde algumas vezes que quer ser poeta e coisas assim, mas ela nunca sabe. Tem uma cena até que ela chora quando ela responde que ela quer ser poeta, porque ela não se aguenta, ela não sabe o que ela quer ser da vida dela. E toda essa pressão que ela coloca sobre si mesma acaba culminando num certo transtorno, que ela vai cada vez mais perdendo o sentido na existência dela. Ela não vê o sentido na existência dela. E ela se sente mal porque ela tá num colégio, ela teve a oportunidade de sair de onde ela morava para ir num colégio numa cidade maior. Colégio não, faculdade. E então ela tem uma chance, uma oportunidade muito boa, ela tem uma vida abastada de certa forma, ela tem muitos bens materiais, uma vida confortável, que eu digo, ela não passa necessidades, ela tem uma vida social de certa forma ali movimentada, né, com alguns dates e com a amiga dela. As amigas eu vou colocar no plural, mas geralmente é com uma de cada vez. E geralmente é com date duplo, então esse tipo de coisa. Então, ela tem, assim, uma vida social, ela tem o trabalho, ela tem a faculdade, ela tem muitas coisas, consegue comer coisas caras, ela come escargot. Então, assim, por que ela tá triste? Ela não entende por que ela se sente infeliz nessa situação. Ela não entende como que ela, que tem muitas coisas, consegue sentir tristeza e... Acordei um pássaro. Então ela não entende como que ela, que tem tantas coisas boas, se sente mal. E ela se irrita com isso também. É mais um motivo pra ela se ficar frustrada na vida dela. Pra quê, né? Pra que não mais um motivo? E diante de tudo isso, ela acaba ficando bem mal, a ponto de consultar um médico e falar: não estou dormindo já faz 7 dias e perdi a capacidade de comer e de ler livros. E aí o médico fala pra ela: olha, eu acho que você tem que se consultar com outro médico, que não é o clínico. E aí começa a saga dela por hospitais psiquiátricos, médicos psiquiátricos. Ela tem uma experiência horrível no começo com o primeiro médico psiquiátrico que ela vai. Realmente perturbadora. Eu espero que ninguém na vida tenha passado por isso, mas eu sei que infelizmente no passado não era tão incomum ter esse tipo de clínica mais no foda-se.
e ela tem uma experiência muito ruim, ela acaba se traumatizando, ela tem uma cena muito triste, que ela se pergunta o que eu fiz pra merecer isso, né? Como se fosse um castigo o tratamento que ela sofreu ali. Então ela se sente culpada também por isso, mais uma coisa, né? Pra que não mais uma coisa? E a história se desenrola nesse sentido. Ela não sabendo se ela consegue melhorar ou não, porque ela entende que ela não tem melhora, não tem cura nem nada, e só vai se piorando a situação. Mas ela conhece pessoas boas, médicas boas, que acabam mudando um pouco esse cenário. Ela não sabe, na verdade, eu falo mudando o cenário, mas ela, a protagonista, não sente que melhorou o suficiente pra estar sã e que não cometeria de novo nenhum tipo de tentativa de suicídio. Ela só sente que talvez ela tenha uma nova vida, é uma interrogação na vida dela. Então o fim do livro é bem uma interrogação mesmo, não tem um final certo de tudo está bem e paz mundial. É um final bem misterioso, assim, a gente depende da protagonista ver o que ela vai sentir a partir dali e agir. Ela estava melhorando na clínica, tanto que ela foi liberada, ela voltou para a faculdade dela, então mais uma chance aí de voltar à normalidade, de certa forma. E é o que ela queria. Só que é o que ela queria naquele momento, mas o que ela quer no futuro? Essa dúvida ainda persiste no livro. E eu gostei muito da escrita da autora, da Silvia. É uma escrita muito instigante, porque você quer saber também o que vai acontecer com essa protagonista, e a todo momento você não tem como saber, porque nem a protagonista sabe. Então é sempre uma interrogação atrás da outra. Você vai percebendo melhoras por ações dela, mas você sabe que o cérebro da pessoa não tá tão naquela vibe, né? Ela tá num sentido bem misterioso de dúvidas e tudo mais sobre o que vai acontecer. E eu nem preciso falar, né, que eu gostei muito do livro, porque eu grifei ele inteiro, em várias partes. E eu quero ler uns trechos pra convencer vocês de que esse é o melhor livro de todos. E é isso, concorre ao melhor de 2025. Tem um trecho super legal, bem no começo do livro, primeiro um terço do livro, na página 88, que ele tem quase 300 páginas, em que as pessoas mencionam muito Sylvia Plath e o romance dela por conta desse trecho, que é o trecho da figueira. Ela faz uma metáfora muito legal sobre... Ah, eu quero mostrar os gatinhos. Olha ali os bebezinhos. Então aqui vai a metáfora, entendam. Eu vi a minha vida se ramificando à minha frente como a figueira verde desse conto. É sobre um conto, um livro que ela leu durante aqui o livro. Acho que o último, provavelmente, que ela parou de ler depois, não conseguia mais ler. Da ponta de cada galho, como um enorme figo púrpura, um futuro maravilhoso acenava e cintilava. Um desses figos era um lar feliz com marido e filhos. Outro era uma poeta famosa. Outro uma professora brilhante. Outro era EG, a fantástica editora. É sobre a história, tá? Outro era feito de viagens à Europa, África e América do Sul. Outro era Constantino e Sócrates e Átila e um monte de diamantes com nomes estranhos e profissões excêntricas. Outro era uma campeã olímpica do remo. E acima desses figos havia muitos outros que eu não conseguia enxergar. Refere a oportunidades, caminhos de seguir na vida. Me vi sentada embaixo da árvore, morrendo de fome, simplesmente porque não conseguia decidir com qual figo eu ficaria. Eu queria todos eles, mas escolher um significava perder todo o resto. E enquanto eu ficava ali sentada, incapaz de tomar decisão, os figos começaram a encolher e ficar pretos, e um por um desabaram no chão aos meus pés. Cinema. Sobre essa metáfora aqui, eu acho muito válido a gente comentar também que muita gente se sente muito perdido com a idade dela, principalmente que ela é quase ali uma crise dos 20, né, basicamente. Então faz muito sentido ter tudo isso, só que ela realmente concluiu aqui, de certa forma, no livro, que ela entendeu que ela não tinha uma cura, um caminho certo para seguir, ela queria justamente ser a inconstância e não a constância dos caminhos. Ela não queria escolher um figo para ali, ela queria pegar vários figos. E nessa parte do livro ela não entende isso, ela entende que ela tem que escolher um ou outro. Mais pro meio, final do livro, ela entende que ela pode escolher vários. Ela fala que ela quer um dia morar na Europa, outro dia ela quer viajar, entendeu? Não quer ter uma constância. Isso é um diálogo que ela tem até com uma pessoa, que também é importante, eu acho que pro livro, que faz ela tomar certas decisões, tomar na cabeça dela, né? Não que a pessoa coage ela tomar decisões, mas motiva ela a tomar certas decisões do livro. Por conta disso, porque ela deixa claro que ela não quer ser uma dona de casa que vai cuidar de filho e marido e foda-se. Ela quer ser uma pessoa inconstante. Ela não quer também escolher uma profissão sem maridos. Ela quer
poder escolher tudo o que ela quiser, a hora que ela quiser. Ela quer ser livre. Essa é, acho que a frase que explica melhor o estado de espírito dela. E tem uma outra frase que eu achei super legal, vou achar aqui. Mais um trecho super legal do livro é esse aqui, ó. Não teria feito a menor diferença se ela tivesse me dado uma passagem para a Europa ou um cruzeiro ao redor do mundo, porque onde quer que eu estivesse, fosse o convés de um navio, um café parisiense ou Bangkok, estaria sempre sob a mesma redoma de vidro, sendo lentamente cozida em meu próprio ar viciado. E esse é o título do livro, Redoma de Vidro. Tem várias analogias a essa redoma de vidro. É um estado como se fosse uma prisão da depressão em volta da pessoa. Então, ela não consegue se ver livre dele e ela sabe que não adianta mudar de lugar, de vida, que é o que as pessoas sugerem no livro, né? Acontecerem algumas mudanças nela para ela se curar, mas ela se vê muito sem cura e, de certa forma, por conta dessa redoma de vidro que ela sabe que sempre vai estar persistindo e seguindo ela, porque ela mora com ela. Então, eu até escrevi um poeminha sobre redoma de vidro. Durante as leituras que realizava em voz alta. Achei um túnel passagem aqui muito legal, perto do centrinho de Blumenau.
Açúcar cura tudo, diz a bondade. Açúcar é um fluido necessário, seus cristais uma pequena compressa. Ah, bondade, bondade, juntando os pedaços com carinho. Ele tem uma lagoa só dele. Uma gatinha e a dupla do crime dela. Ixi. Vamos lá ver o negócio na foto. Esse daqui é literalmente o melhor queijo do mundo. É sério. Não tô brincando. Isso porque eu experimentei e isso porque também ganhou prêmios, então comprovado. Não são as vozes da minha cabeça. O café colonial dessa padaria é incrível e tem muitas opções. E eu tô ansiosa pra começar, falta 4 minutinhos pra começar. A roda d'água. Voltando pra casa, eu já fiz um pouquinho do resuminho de Sylvia Plath, A Redoma de Vidro, e agora falando um pouquinho dos livros de poema. Primeiramente, explicação, por que 2 livros de poema? Na realidade, tem 2 livros aqui, que é o Pela Água e o outro escrito Poemas, e eu percebi que tem poemas que estão repetidos nos 2 livros, e poemas que estão em um e não estão no outro, por isso que eu peguei os 2 pra já conseguir, vamos dizer assim, ter uma visão geral da obra da Sylvia Plath. Não que eu entenda profundamente também a questão dos poemas, porque, pelo que eu percebi, ela trabalha muito bem, ela é uma poeta excelente, então ela consegue trabalhar com muita figura de linguagem aqui. Então, é bem profundo tudo. Tem um que eu li aqui. Esse aqui tem uns resuminhos no final, comentando cada poema, e tem alguns que eu só consegui entender por conta desse review analisando, sabe? Porque é realmente muito profundo e ela pega referências muito específicas que ela leu da época dela, enfim, pra trabalhar nos poemas. Mas, em geral, eu gostei bastante, curti bastante, só achei um pouco difícil de entender, sendo sincera, a maioria aqui, pra entender o significado, o que ela queria dizer com esse poema, e aí você começa a entender melhor, lendo mais algumas obras críticas sobre as obras. Queria muito comentar também sobre um livro que é uma edição modificada de uma tese de doutorado da Ana Cecília Carvalho, que se chama A Poética do Suicídio em Sylvia Plath. Então, analisando isso, e eu queria deixar claro também, desde o começo, uma coisa que eu falei lá na viagem, no vídeo que eu coloquei aqui da viagem, que ela fala assim, que ela convida a gente pensar o limite da escrita literária e, abre aspas, ao aceitar esse convite, o leitor será levado a suspender a idealização que costumamos fazer entre a criação literária e o alívio do sofrimento mental, pois nem tudo é júbilo dos caminhos que transformam esse sofrimento em texto poético e literário. De novo, aquela ideia de ela não tá fazendo um confessionário. Isso, inclusive, é uma ofensa à própria autora e aos autores e escritores em geral, tá? Então, deixando claro, esse pensamento não tirei das vozes da minha cabeça. Eu acho que eu não sei se eu fundamentei muito bem naquele vídeo que eu fiz durante a viagem. O estudo dela, inclusive, envolve áreas de letras e da psicanálise, então, bem aprofundado. Ela tem essas 2 áreas de formação.